o dólar, né, teve uma queda nessa sexta-feira, sendo derrubado após o resultado do payroll, que é, na prática, os dados sobre a geração de empregos nos Estados Unidos. E isso criou aí uma expectativa negativa no mercado. Rodrigo Oliveira, por favor, venha para cá, meu querido. Então, Rodrigo, o resultado me parece que não era aquele esperado pelo mercado, não é, Rodrigo Oliveira? Mas aí a gente tem que... Aí o que acontece? Quando é com o mercado, tem uma visão diferente sobre isso, né? Por isso que o pessoal às vezes fica chateado. O que o mercado esperava? Isso foi uma boa notícia. A geração de menos empregos do que... É meio complicado dizer isso, mas é assim, a geração de menos empregos do que o esperado é uma boa notícia para o mercado financeiro. Não porque o mercado financeiro está interessado em gente desempregada, porque isso é ruim para a economia, mas a sinalização de que o mercado de trabalho norte-americano está desaquecendo mostra que o Fed, ou indica que o Fed, pode conseguir começar a cortar juros antes do que estava esperado, né? A gente teve a reunião do FOMC lá do Fed na quarta-feira, enquanto a gente estava de feriado. Aí, hoje, a gente tem essa notícia do payroll. O esperado pelo mercado era 240 mil vagas criadas, de acordo aí com o levantamento da Bloomberg, veio 175 mil vagas, quer dizer, muito menos, muito menor. O desemprego subiu, a expectativa era que ficasse no mesmo lugar, para 3,9% de desempregados nos Estados Unidos, e também os ganhos por hora dos americanos também subiram menos do que o esperado. Tudo isso é ruim, obviamente, para quem está trabalhando, mas para o mercado olha para isso e fala, olha, então o Fed pode começar a soltar esse freio de mão do juro alto e o juro pode começar a cair. É por isso que o mercado sempre antecipa os movimentos e é por isso, então, que o juro lá nos Estados Unidos caiu, o juro futuro, e isso enfraquece a moeda. O dólar no Brasil, agora cotado neste momento a 5,07, rondava aí 5,11 antes da divulgação desses números que eu acabei de falar aí do payroll. Assim que saiu, ele chegou a cair próximo de 5,04, agora voltou um pouquinho para 5,07, mas teve uma queda grande aí, hoje caindo nos 2 dias, quinta, né, e sexta, porque quarta a gente estava fechado. Então, desde a decisão do Fed indicando que não vai aumentar os juros, que isso era muito improvável, algumas pessoas acharam que existia uma possibilidade de o Fed aumentar os juros neste ano. E o Jerome Powell indicando que, olha, a gente vai baixar os juros em algum momento neste ano, fizeram os juros de lá cair e o dólar cair também por aqui. Então, nesses 2 dias acumulados, você já tem aí 2,34% de queda no dólar. O dólar passou ali daqueles 5,16, mais ou menos, que estava na abertura de quinta, para 5,7 agora. Então, deu uma melhoradinha. Hoje, caindo 0,79 neste momento. E aí, tudo, ajudando tudo, né? Essa ideia de que, com o mercado de trabalho norte-americano desaquecendo, é possível que o Fed comece a cortar juros logo, também afetou os nossos juros aqui, e o juro também vai caindo por aqui nesta sexta-feira, e a Bolsa vai subindo. Rapaz, mercadinho só para você mesmo conseguir entender, meu caro Rodrigo Oliveira. A gente estava falando aqui nos bastidores sobre um outro assunto que não é necessariamente o assunto dessa pauta, né, Rodrigo? Mas só para a gente fazer uma pincelada rápida, porque na semana que vem a gente vai ter aí uma temperatura um pouco mais precisa. Ontem, o Rodrigo Pacheco teve uma conversa com o presidente Lula, né, para tentar ali acertar os ponteiros depois da aprovação do PES, né, que é aquele programa de incentivo à indústria do turismo, né, que foi um programa instituído durante o governo Jair Bolsonaro, e o Lula não gostou muito, disse que o Congresso aumentou a despesa, aquele papo de quinta categoria que a gente já conhece, mas e aí agora o Lula cobrou do Congresso uma certa responsabilidade fiscal que o próprio governo não tem, né? Me parece aquela história, né? Casa de ferreiro, espeto de pau. A conversa foi um pouco amena, né? Assim, não se tem
detalhes sobre os trâmites dessa conversa, né? Porque também tem um bastidor, né? O Lula, ele não, melhor dizendo, o Rodrigo Pacheco não queria falar com o Lula. O Lula ligou para o Rodrigo Pacheco algumas vezes, só que o Pacheco não queria atender o presidente da República, porque ele ainda está #chateado com a forma com que o Lula tem tratado o Senado. Rodrigo, para efeito de mercado, me parece que essa conversa do Lula, até o momento, não resultou em absolutamente nada. Parece que o mercado está observando ali esses movimentos do presidente da República e do Congresso de uma forma até com um certo distanciamento, né, Rodrigo? Parece que nesse momento está todo mundo esperando para ver o que acontece, né? O que nesse momento não acontece nada, não é? É exatamente isso. Na verdade, assim, o que o mercado está esperando são as definições sobre isso, né? Porque isso vai acabar impactando aí no resultado primário, né? Que é aquele gastos menos receitas, excluindo-se aí tudo que você ganha ou gasta em juros, que é o orçamento doméstico. Você ganha um salário e gasta com o que você precisa gastar, e no fim do mês tem que ter ou empatar ou dinheiro sobrando, senão você vai precisar fazer um empréstimo para fazer frente às suas contas. Ou vai ser o seu cheque especial, ou vai ser o seu cartão de crédito, ou vai ser um empréstimo de verdade. Para o governo é mais ou menos a mesma coisa. O que acontece? Com o Congresso aprovando medidas que aumentam despesa ou que diminuem a arrecadação, como é o caso do PES, porque o PES não é uma despesa que você aumenta, mas se aquelas pessoas não estão pagando o imposto, o governo vai arrecadar menos. Como o governo não quer fazer nenhum esforço no lado das despesas, né, só quer gastar, 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 isso vira um problemaço, já que do lado das receitas o Congresso também não está muito afim de bancar aumento de impostos ou colocar mais gente para pagar imposto, porque é fácil de entender, é impopular e não dá voto para ninguém. Nunca ninguém ganhou voto no Brasil dizendo eu vou aumentar impostos e tudo vai melhorar. Né? Isso acontece lá na Finlândia, que o pessoal vota, não, a gente quer pagar mais imposto porque a qualidade do meu hospital caiu, da escola da minha criança caiu, e agora com mais imposto eu vou conseguir bancar, vou dar a escola vai melhorar e meu filho vai ter uma educação melhor, o hospital vai me atender melhor. Isso nunca houve na história deste país, está aí uma coisa que o Lula podia procurar. Então, o que o mercado está olhando é para isso, para ver se as contas vão bater. Por que isso é importante? Né? Porque aquela coisa, né? Pobre não come dólar, pobre... Eu até brinquei no Twitter ontem, no X, que o pobre não come dólar, mas agora parece que o pobre come mudança de perspectiva em nota de agência de rating, né? Só o que me faltava mesmo. Mas por que é importante isso? Se a dívida fica subindo desesperadamente, as pessoas que emprestam dinheiro para o governo brasileiro, né? Eu e você que investe no Tesouro Direto, ou os estrangeiros que emprestam dinheiro para o governo também via Tesouro Direto ou outros mecanismos, a gente começa a ficar um pouco mais preocupado. Pô, esse cara só aumenta a dívida, aumenta. Será que ele vai conseguir me pagar daqui a 10 anos? Daqui a 20 anos? E aí você começa a cobrar um juro mais alto. E esse é um problema para todo mundo. Juro mais alto, como vocês viram lá no payroll, vai causar desaquecimento econômico para controlar a inflação. E aí isso vai gerar desemprego, gera perda de poder de compra das pessoas ali durante um tempo, desaquece a economia, porque se o crédito está muito caro, o empresário não consegue emprestar dinheiro para investir, fazer crescer, gerar mais emprego, etc. Então, os resultados são sempre ruins, as consequências são sempre ruins. Então, o que o mercado está prestando atenção será que o governo consegue equacionar esse problema aí dos gastos versus receitas? E parece que o governo só olha para o lado das receitas e isso está sendo um problema. No caso do Congresso, o Congresso não está afim de colocar mais imposto para ninguém, ainda mais num ano eleitoral. E, além disso, se ele puder fazer benesses, ele vai fazer benesses, que é como prorrogação do PES, prorrogação da desoneração da folha de pagamentos, e por aí vai. O que ele puder desonerar, ele vai desonerar, porque o Congresso, obviamente, os deputados estão sofrendo ali pressões de grupos que apoiam eles ou não, né? E, obviamente, em ano eleitoral é importante você atender a esses grupos para poder ter uma eleição mais profícua. Vera, só para a gente fechar aquele giro dos mercados, agora tem um detalhe que eu vou deixar para a gente explorar na segunda-feira,
talvez na reunião de pauta, porque eu acho que é um assunto interessante, né? Que foi o artigo compartilhado pelo Fernando Haddad, lá no Twitter, lá no Artigo X, né? Mas vamos deixar isso para segunda-feira, porque isso vai dar um pano para manga, rapaz. Mas vou deixar no suspense. Mas acho que é bom a gente comentar com calma na segunda-feira, porque isso tem repercussão política, isso vai ter confusão com a executiva do PT, enfim. Mas eu preciso também dar aquela apurada marota, para também não falar bobagem aqui no ar.